Muito bem, meus queridos amigos, de volta então para o nosso desenho. Vamos finalizar agora o processo de arte final, de colocação de tinta sobre o esboço. Antes, porém, eu quero explicar a todas as pessoas que estão comigo o seguinte: o tempo todo do meu curso, eu estive falando que quanto mais próximo do espectador o objeto está, mais grosso deveria ser o seu traço. Mas como a casa está mais distante, eu fiz os traços dela, inclusive da sua calçada, mais grossos que os traços da cerca e também da nossa vaca aqui. Há uma explicação para isso. Eu queria destacar a casa entre o meio ambiente. E a casa é um objeto bastante conhecido. Portanto, a nossa mente fará uma correlação entre tamanho e distância dela para com a criança e entenderá automaticamente que a casa está a uma distância maior. Porém, não há nada de errado se fizermos a casa com os traços mais finos, dando ao desenho a sensação pelos traços de distância da casa e a criança. Como é um desenho infantil, os traços não necessitam ser tão finos e uma criança terá maior facilidade de colorir um desenho com traços mais grossos. Colocado isso, vamos então à finalização da nossa arte final. Temos aqui a copa das árvores que eu já fiz, faltando apenas a gente preencher o interior da floresta ou do bosque. Se você prestar atenção, você vai ver que mesmo na realidade, um bosque ou uma floresta, em seu interior é tudo completamente escuro. Você não tem uma visualização lá dentro, a não ser que você entre lá, né? Mesmo assim, vai sempre estar um pouquinho mais escuro que fora da floresta. Por isso, nós vamos preencher completamente de preto aqui dentro. Isso ajuda, inclusive, a destacar os troncos das árvores que estão próximos ao campo vazio. Não se esqueça que no campo que aqui desce de plantação, teremos que fazer algumas ondas. Jamais um campo desse teria uma linha completamente irregular. Vamos agora cuidar do campo da plantação à distância. Neste ponto, nós deveremos tomar cuidado com a grossura do traço, pois estamos desenhando o mesmo objeto. Os traços que faremos representarão em nosso desenho a mesma coisa. A diferença é que o traço que define a linha do horizonte, do traço que define o segundo morro, o terceiro e o quarto estão mais distantes. Trabalhando desta maneira, faremos algumas elevações. Os traços não poderão ser retos como se fossem trabalhados com uma régua, pois um campo à distância nunca é algo tão corretamente traçado. Vamos então para o traço que define o morro mais próximo de nós. Vamos engrossar o nosso pincel. No caso de você estar trabalhando com a caneta, então uma caneta, e vamos da mesma maneira, partindo da mesma teoria, fazer o traço do morro ao fundo. Os traços à frente a gente já havia feito. Temos uma árvore aqui, comparamos os traços, porque essa árvore faremos com os traços um pouquinho mais grossos que os traços que utilizamos para este morro aqui. Queremos que essa árvore defina bem os traços, pois assim ela se tornará mais fácil para a criança colorir. Evitaremos uma quantidade muito grande de curvas, porque a coordenação motora de uma criança ainda não é suficiente para fazer detalhes muito pequenos. O tronco dessa árvore está um pouquinho mais próximo do nosso ponto de vista, da pessoa que está observando, no caso, nós que estamos desenhando. Portanto, seria bom a gente
cuidar um pouquinho mais de seus detalhes. Novamente faremos rachuras nos contornos que definem as partes volumosas da árvore para trazer a ela a sensação de arredondamento, ou, como eu já disse, de volume. Essa parte mais escondida no interior da árvore poderemos colocar mais preta para darmos a sensação de falta de luz. Feita a árvore, vamos então às folhas que desenhamos logo abaixo dela. Folhas grandes de alguma planta maior. No caso aqui está bem grande mesmo, né? Particularmente eu nunca vi uma folha tão grande assim, quase o tamanho de uma árvore, mas como se trata de um desenho infantil e eu quero mostrar a vocês como desenhar, como usar a espessura dos traços para fazer um desenho, eu vou deixar que elas permaneçam nesse tamanho um pouco desproporcional. Eu já havia dito a vocês em uma aula anterior que os traços internos de um objeto podem ser um pouco mais finos que os traços que definem o seu contorno. Porém, devo repetir que devemos evitar exageros. Essa parte da folha está virada para a nossa direção. Essa outra parte que eu estou mostrando aqui com a setinha, com o círculozinho, que representa o pincel no Photoshop, está abaixo, ou seja, ela recebe menos luz. Neste caso, é aconselhável a gente fazer desta maneira. Fazemos um traço como se a sombra dessa parte da árvore estivesse cobrindo totalmente a parte que está abaixo. Depois faremos alguns traços para indicar que ela, neste ponto, recebe menos luz, mas não há uma ausência total. Correto? Utilizaremos o truque das rachuras para dar volume a essa parte de ramagem próxima da árvore e também para dar uma sensação de distância a essa ramagem que está atrás da árvore. Veja bem como ficou o nosso desenho. Completaremos aqui o rio que deixamos passar na primeira parte onde o fizemos. Não vamos nos esquecer que o contorno do rio é sempre gramado, portanto devemos fazer ondinhas como se fossem gramas para representar grama, uma superfície irregular. Daremos à pedra o reflexo dela na água. Finalizamos o barranco. Nas partes do barranco mais escondidas ao fundo, faremos umas rachuras, como já expliquei aqui, para distanciá-la visualmente da parte à frente. Ondas do rio que circulam para mostrar que se trata de água. A outra margem do rio, que aparece em detalhes aqui, não se esquecendo nunca de que são gramados, portanto deveremos fazer gramas. A parte do barranco abaixo a gente coloca em preto para se destacar. Muito bem, falta agora a parte final de nossa arte finalização. Vale destacar aqui o que eu tenho sempre dito para vocês sobre a espessura dos traços, ou grossura dos traços, né, como eu tenho falado aqui. O que nós faremos aqui representa o mesmo elemento, porém com uma distância maior. Veja bem, a textura da plantação ao fundo tem a mesma representação gráfica que a textura da plantação à frente. A diferença é que essa textura aqui está mais distante do nosso ponto de vista que essa aqui. Que neste momento eu mostro para vocês aqui com esses traços. Então, como já disse, vamos afinar o traço para fazer essa parte do desenho. E partiremos então para a nossa última etapa,
com traços simples, com pequenas elevações. Basta apenas que sugerimos que são pequenas elevações resultantes de plantações. Então vamos lá. À medida que a distância vai aumentando, nós vamos suavizando nossos traços e aproximando mais um do outro. Isso nos dá a sensação de que vão ficando distantes cada vez mais, até o ponto em que desaparecem. Então, faremos o traço que representa a estrada, na mesma espessura dos traços com o qual fizemos a plantação. Quando o traço da estrada chega nessa curva, ele então se aproxima de nossa visão e nós engrossaremos um pouquinho para darmos a sensação de que ele realmente está se aproximando da gente. Engrossamos um pouquinho mais nesse ponto. Este seria o terreiro da casa que desenhamos. Da mesma forma, este lado da nossa ilustração. Continuaremos fazendo a textura do terreno irregular, onde queremos representar que há algo plantado. À medida que as linhas de plantação se aproximam, elas se distanciam e seus traços engrossam. Os traços nunca devem ser regulares como traçado por uma régua. Não devemos jamais nos esquecer disso. Chegamos então à parte do morro, que está bem mais próximo do nosso ponto de vista. Engrossaremos um pouquinho mais o nosso pincel e faremos assim. Se pudermos, no caso de estar com o pincel, fazer a extensão dos traços com diferentes espessuras, o desenho ficará mais valorizado. Nesse ponto, por exemplo, eu engrosso, nesse ponto eu afino. Novamente, nesse ponto eu engrosso e nesse ponto eu afino. Assim, o desenho dará a sensação de algumas elevações na vegetação. À medida que o traço se aproxima do campo de visão, ele vai ficando mais distante um do outro para dar a sensação de perspectiva. Aqui nesse ponto, não respeitaremos os traços que fizemos anteriormente, porque no desenho inicial demos apenas uma ideia do que queríamos. E agora vamos então interpretar as vielas de plantação, que vêm se arredondando de acordo com a elevação do terreno. Considero pronta aqui nossa ilustração. Vamos apagar o esboço a lápis. A nossa próxima aula, vamos trabalhar cores.